pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui de volta, dessa vez para comandar a aula de matemática. É a disciplina que vocês amam, né? Eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam de participar da de língua portuguesa também, né? A partir das 8h30 já está todo mundo dando bom dia, ansioso, né? Para aprender novas coisas. Eu também fico muito feliz quando você participa comigo. A gente vai conversar um pouco hoje sobre tabelas e gráficos. Eita, professora, eu fico super empolgada com esse assunto, porque eu sei que eu não vou precisar calcular muita coisa. É verdade? É verdade. O que é que a gente precisa quando a gente vai trabalhar gráficos e tabelas, gente? Prestar atenção, a gente precisa analisar os dados e interpretar eles. Oxe, professor, é muito fácil, porque na aula de língua portuguesa a gente já faz muita interpretação, a gente já entende muita coisa. Então, vai ficar fácil trabalhar essa aula com vocês, né? Trouxe vários exemplos, claro, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer exemplos da vida real, vamos dizer assim. Então, estão preparados? Já se organizaram? Já tomaram uma água? Já deram aquela esticada? Tá todo mundo a postos? Então vamos começar. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Não? É por isso que você não mandou a sua mensagem ainda? Será? Não perde tempo. Acessa o QR Code que vai aparecer na tua telinha e já começa a interagir comigo. Inclusive, eu quero saber se tem alguém comigo no chat. Olha, hoje a professora está toda tecnológica. Ela trouxe até o telefone para interagir ao vivo com a gente. Minha gente, eu gosto de fazer isso com vocês às vezes. Já vejo que temos bom dia aqui demais, né? Agora matemática, a Tayla está dizendo. Yasmin, Lucas, Caio, Juan, tá todo mundo participando. E, Juan, eu também amo os números. E ainda amo mais quando vocês interagem comigo. Viu como é bom ter o aplicativo do Educa Recife? Você manda a sua mensagem ao vivo e eu já estou aqui recebendo a tua mensagem. Professora Kedma, eu não consegui baixar o aplicativo. Existe alguma possibilidade de eu acompanhar a sua aula? Claro que sim. Liga a sua TV, vai lá no canal 22.3 TV Nova Nordeste. Essa aula está sendo transmitida ao vivo. A partir das 8h30, a gente já está por aqui com a corda toda. Você ainda pode assistir a reprise a partir das 18 horas. Isso mesmo, minha gente. Professora, pela TV eu não consegui. O que é que eu faço? E agora? Não tem problema. Vai lá no YouTube, acessa o canal Educa Recife. Essa aula vai estar lá disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Não tem desculpa para você não acompanhar as nossas aulas. Eu quero agradecer a presença do nosso querido intérprete, né, Bruno, que sempre está disponível e sempre faz um excelente trabalho, né? Eu sempre digo aqui que eu sou fã do trabalho dos intérpretes. Isso faz com que a gente promova a inclusão de mais pessoas. Minha gente, a acessibilidade permite que mais pessoas interajam comigo e o trabalho dos intérpretes é fundamental. Eu tinha dito para vocês, né, que hoje eu estou tecnológica, que eu mesmo li as mensagens, mas é claro que eu não poderia deixar de trazer um professor convidado, né? Dessa vez, o professor Givanilson Soares está na interação. E aí, professor? Estou por aqui acompanhando todas as mensagens que vão chegar aqui, as dúvidas. Tem coisa boa nessa aula hoje? Tem coisa boa demais.
A aula hoje está um docinho, professor. A aula hoje está um docinho muito fácil. Ninguém vai precisar quebrar a cabeça com cálculo. Não perde, já fica atento e mandando a tua mensagem. Tenho muitas perguntas para vocês hoje. A gente vai conversar hoje sobre a organização de dados. Como assim, professora? Você já participou de alguma pesquisa na sua escola? Ah, quantas pessoas gostam mais de maçã? Quantas pessoas gostam mais de outros tipos de fruta? Ou quem gosta mais de jogar futebol? Quem gosta mais de brincar de pega-pega? Já participaram de algum tipo de pesquisa assim na escola? Eu já participei de várias. Na verdade, em relação a brincadeiras e brinquedos, eu sempre gostei muito de jogar queimada. Eu gostava muito de brincadeiras com bola. E você? A pesquisa, ela serve para a gente fazer um levantamento de dados, para a gente fazer algumas observações e analisar algumas coisas. Você sabia que existem várias formas de organizar informações? Sabia? Professora, por que a gente trabalha gráficos e tabelas? Pensa numa situação. Existe um órgão específico, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz um levantamento sobre a população, certo? Será que tem muita gente no Brasil? Tem, né? Muita gente. Imagina se eu fizesse uma pesquisa com 1 milhão de pessoas e quisesse saber quantos eletrodomésticos tem na casa de cada uma delas. Pensou na quantidade de pessoas? Agora, imagina se eu precisasse colocar o nome de cada uma delas para fazer a análise dos dados. Ficaria fácil ou ficaria difícil? Diz para mim. Pensou? Quase impossível, né? A gente, no mínimo, esqueceria o nome de várias pessoas. E é por isso que a gente organiza os dados a partir de uma pesquisa em gráficos e tabelas. Podemos organizar dados ou informações numéricas usando os gráficos e tabelas. O que é feito a partir desse levantamento? Os dados, eles são organizados numericamente. Ao invés de eu colocar o nome de cada pessoa que foi entrevistada, eu vou numerar, eu vou enumerar as pessoas. Vamos dizer o seguinte, das 1 milhão de pessoas, 500 mil delas têm 2 televisões. E as outras 500 mil têm 3 televisões, certo? Eu conseguiria colocar num gráfico tranquilamente. Eu colocaria os dados e certamente eu teria os dados. No caso aqui é um gráfico de barra. As barrinhas seriam construídas de acordo com a numeração. Hoje, a tecnologia ajuda bastante a gente. Eu só preciso alimentar uma planilha, normalmente é uma tabela, que a gente chama de planilha, e a partir daí, colocando os números, a gente vai construindo os gráficos, ou sentido inverso. Se eu tiver um gráfico com a numeração, eu consigo também construir uma tabela, certo? Os gráficos, eles têm vários tipos e dependendo da situação que eu queira, eu utilizo algum específico. Aqui eu tenho, por exemplo, um gráfico de pizza ou gráfico de setores. Aqui eu tenho um gráfico de coluna. Esse gráfico de coluna é gráfico de coluna vertical, mas eu também posso ter um gráfico de coluna horizontal, onde essas barrinhas elas vão estar deitadas. E eu tenho o gráfico de linha aqui. Esse daqui vocês vão ver demais. Se não já vem nos repórteres, por exemplo. A gente vê demais isso. Estamos em ano eleitoral. A gente vê muitas pesquisas, a gente percebe que são feitas muitas pesquisas para saber qual é o candidato que está na frente, para saber o candidato que subiu nas pesquisas. Isso é feito um acompanhamento e o gráfico de linha é excelente para isso.
Esses gráficos de linhas, eles são feitos muito para acompanhar, por exemplo, o processo eleitoral. Presta atenção, se você assiste algum jornal, se você acompanha algum tipo de telejornal ou até nas redes sociais mesmo, esses gráficos estão presentes. O gráfico de linha, ele é excelente quando a gente fala de acompanhamento de dados. No caso, esses dados são o candidato A subiu nas pesquisas, aí essa linha vai lá para cima. E por exemplo, entre abril e maio, o candidato B desceu nas pesquisas, aí a linha vai descendo. A tecnologia é maravilhosa nesse ponto, porque a construção desses gráficos, eles são feitos de forma mais fiel, né? Porque você vai colocar os dados e vai ser desenhado esse gráfico exatamente a partir dos dados que você alimentou, no caso a planilha, né? A tabela. Então, aqui a gente pode ver 3 tipos, mas a gente pode ter vários. Eu posso, inclusive, aqui, ó, eu posso ter um gráfico de dupla entrada, quando eu vou fazer uma comparação. Aí, no caso de ter 2 barrinhas dessa, de ter uma barrinha, eu vou ter uma coladinha na outra, que é como se a gente quisesse fazer uma comparação, certo? Gráfico é a representação de informações em forma numérica. Preste atenção nisso. O gráfico, ele vem para facilitar e para que seja permitida a análise de alguns dados de forma mais rápida, certo? O acompanhamento, ele é feito de forma mais rápida. Até porque, como eu falei, o exemplo, quando a gente fala de época eleitoral, eles precisam dos dados o mais rápido possível. E essa análise também precisa ser feita o mais rápido possível. O gráfico, ele ajuda na análise e na interpretação de dados. Estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. O que é que a gente precisa entender quando a gente fala de gráfico? A gente precisa analisar os dados, analisar, interpretar. Por que a senhora está dizendo isso, professora? Quando vocês fazem algum tipo de prova externa, presta atenção na dica da professora. Perguntas que envolvem gráficos ou tabelas, as respostas sempre estarão nos gráficos ou nas tabelas. Não tenta arrumar a resposta de outro lugar, não. Sempre que tiver alguma pergunta relacionada à tabela ou gráfico, vai lá, faz a leitura dos dados, faz a leitura e a interpretação dos números, que certamente você vai acertar essa questão, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque o 5º ano, em algum momento, faz provas externas e eu estou aqui para te ajudar. Claro que você tem a sua professora, o seu professor maravilhoso para te ajudar, mas a gente dá um auxílio nessa questão. Aí a gente tem os tipos de gráfico, né? O gráfico de coluna, lembrando, eu também posso fazer com que essas colunas estejam na horizontal, que a gente chama de gráfico de coluna horizontal. Aqui, ó, o gráfico de barra horizontal, como eu tinha falado para vocês. O gráfico de pizza, o gráfico de setores, né? Que a gente vê mesmo, né? Que é um formato de uma pizzazinha, já dá até aquela fominha, né? A gente analisa os dados comendo uma pizzazinha boa. Gráfico de pizza, o gráfico de linha que eu tinha falado para vocês, né? Que serve muito para o acompanhamento e comparação de dados. E a gente tem as tabelas, que também tem essa função de organizar, de facilitar a nossa análise e a nossa interpretação de dados. A tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados que são informações sobre determinado assunto. A tabela facilita a interpretação de informações porque apresenta os dados de maneira simples e objetiva. É a função da minha tabela, apresentar os dados de forma específica, fácil, simples. Eu já trouxe um exemplo claro aqui para vocês, ó.
A loja Mundo Encantado fez o levantamento sobre 4 brinquedos mais vendidos no Dia das Crianças no ano de 2021. Quero que vocês prestem atenção numa coisa. Para que eu construa algum gráfico ou alguma tabela ou transfira as informações de um gráfico ou de uma tabela, eu preciso que as minhas informações estejam detalhadas. Por exemplo, do que está falando essa minha tabela? Dos brinquedos mais vendidos. Por que eu estou dizendo isso? Não basta só eu colocar números nos meus gráficos ou nas minhas tabelas. Eu preciso especificar. Esses números vieram de onde? Por que esses números estão ali? Quando a gente fala de onde vieram esses números, a gente está falando da fonte, por exemplo. Quem foi que deu essas informações para a gente? Quando vocês veem gráficos em jornais, em telejornais, logo abaixo vocês vão ver que está escrito fonte. O que é isso, professora, fonte? É de onde vieram as informações. Não é simplesmente, eu encontrei essa quantidade de brinquedos aqui, ó. Não, eu preciso saber de onde veio essa pesquisa. Inclusive, o próprio repórter, quando ele apresenta os gráficos, ele diz de onde foi que vieram as informações. Para construir gráfico ou construir tabela, eu preciso saber de onde veio essa pesquisa. No nosso caso aqui, a nossa fonte é a loja Mundo Encantado. E ver como a gente consegue fazer a leitura bem direitinho e de forma bem simples. Aqui eu já tenho o título da minha tabela, brinquedos mais vendidos. De um lado, numa coluna, eu tenho quais são os meus brinquedos. E do outro, eu tenho a minha quantidade. Fácil demais, né? E aí, professor? Eles estão acompanhando direitinho aí a aula? Estão sim, o William, Lucas, Saulo, Olha Pedro, aí. Yasmin, todo mundo aqui acompanhando, comentando. Estão gostando bastante da aula também. Muito o Caio, fácil, Yasmin, né? todo mundo. Vou começar com as perguntas, hein? Então, gente, como eu tinha falado, a construção das tabelas e dos gráficos, ela acontece de forma muito fácil, que é exatamente para facilitar a nossa análise. Se liga, quinto ano, a tabulação de dados pode ser representada através de tabelas e gráficos. Quando a gente fala de tabulação, a gente está falando de organização de dados. Podemos converter os dados de tabelas em gráficos e vice-versa. Eu posso colocar as informações da minha tabela em gráfico e também posso colocar as informações do meu gráfico numa tabela. Analisar os elementos necessários para o registro de gráficos e tabelas. Essa análise aí foi a que eu falei. Eu preciso saber qual é o título da minha pesquisa. Eu preciso colocar as informações detalhadas e preciso saber de onde vieram as minhas informações. Vamos construir um gráfico para organizar melhor os dados da tabela. A gente vai fazer uma conversão aí. Vou trazer outra aula sobre isso. A gente vai passear hoje de forma rápida, mas eu vou trazer de volta outra aula falando sobre a leitura e a interpretação dos dados. Olha aí, como foi que eu construí o meu gráfico? Vê que simples. Eu tinha aqui, olha, preste atenção. Eu não tinha aqui a minha tabela simples. Tenho todas as minhas informações. Tenho aqui, ó, o meu título, as informações que eu estou precisando aqui, de onde veio. Será que eu consigo construir um gráfico a partir disso? Consigo, com certeza. E a informação está aqui, ó. Eita, professora, ficou bonito, né? O gráfico, ele é bem bonito. Responde para mim. Se você fosse participar de uma pesquisa e precisasse construir um gráfico ou uma tabela, qual é a que você preferiria? Você preferiria fazer um gráfico ou uma tabela? Preferiria representar os dados que você recolheu na pesquisa a partir de gráficos
ou de tabelas? Diz para mim aí no chat que eu quero saber como é que está a sua questão sobre o assunto dos gráficos e das tabelas, beleza? Olha, aqui simples, ó. Tem o meu título, que são os brinquedos vendidos na loja. Tenho as minhas quantidades, ó, gráfico de coluna simples, de uma entrada apenas. Tenho os meus brinquedos, ó, skate, bicicleta, boneca, pop-it, né? Pop-it o nome, eu acho, que é aquele brinquedinho coloridinho que você fica amassando, né? Eu sou um pouco velha, eu prefiro os plásticos bolha, mas eu sei que vocês utilizam esses brinquedos coloridinhos, inclusive, de vez em quando eu estou apertando da minha sobrinha, quando estou nos meus dias de folga, ajuda bastante. Então, ó, eu tenho o desenho dos meus brinquedos. Professora, mas se eu não tivesse visto a tabela, eu não saberia o que são esses brinquedos, não. Apesar da figura estar muito clara, uma coisa que pode te ajudar na construção dos gráficos, para facilitar o entendimento, são as legendas. Eu poderia colocar aqui um quadro do lado com o nome de todos esses brinquedos. Ao lado da figura, skate. Do outro, bicicleta. Do outro, boneca. Do outro, pop-it. Eu poderia fazer isso, facilita, tá? Mas, às vezes, só pelas imagens você consegue responder. Então, tá aí a conversão, né, da minha tabela em gráfico. Eu amei, achei até a cor bastante interessante. E a partir do gráfico que eu tiver, eu posso responder várias perguntas, inclusive esta que está aqui. E eu quero que você me responda no chat. Qual foi o brinquedo que foi vendido em menos quantidade? O brinquedo menos vendido pela loja Mundo Encantado, de acordo com o gráfico. Quinto ano, presta atenção. Sempre que você ver uma questão relacionada a gráfico, não procure informação em outro canto. Vai no gráfico. Foca nele, que eu duvido você errar a questão. Diz para mim, qual foi o brinquedo que foi vendido em menor quantidade? Diz aí. Eu vou ter que responder, será? Será que eu tenho tempo de esperar? Não sei. Tem resposta, professor? Tem, sim. Olha aí. Chegando algumas respostas aqui, o Lucas, o William, a Ana Alice, está dizendo que foi a bicicleta. Bicicleta. Será que foi bicicleta? Fácil interpretar gráficos, né? Foi bicicleta, olha. A minha barrinha menor está apontando para a bicicleta. Vocês estão craques, hein? Não deixaram nem eu esperar a resposta. Já mandaram imediatamente. É assim que eu gosto, quinto ano. Agora me diz, quais foram os brinquedos mais vendidos pela loja Mundo Encantado? Repito, de acordo com o gráfico. Vai lá, responde rapidinho. Quais foram os brinquedos? Bicicleta, a gente já descobriu que foi o brinquedo menos vendido. Será que é porque bicicleta tá caro? Eu até queria comprar uma bicicleta para mim. Imagina eu chegando no estúdio de bicicleta, ver que massa. Será que tá caro, hein? Eu vou dar uma pesquisada. Depois eu digo para vocês se eu comprei ou não. Quais foram os brinquedos mais vendidos, quinto ano? Eu já encontrei aqui, ó. Olha onde estão as minhas barras. No skate e no pop-it. Deixa eu ver. Eita, deixa eu... Por que, professora, tem duas setas aí? Presta atenção no tamanho das barras e na quantidade. É isso mesmo. Foram vendidos na mesma quantidade. Ó. Foram vendidos 40 skates e 40 pops. Professora, oxe, agora que eu estou vendo, as barras têm o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho porque foram vendidos na mesma quantidade. Beleza?
Eu ainda posso elevar um pouco o nível. Será que você consegue me responder? Professora, a senhora me prometeu que não utilizaria cálculo, mas isso daqui é bem rapidinho, ó. Quantos brinquedos foram vendidos pela loja Mundo Encantado, de acordo com o gráfico? Na verdade, você não precisaria nem fazer os cálculos no papel. Um cálculo mental aí ajudaria a chegar no resultado, né? Se eu estou dizendo que eu quero saber quantos brinquedos foram vendidos no total, eu só preciso fazer uma adição, ó. Fiz a adição aqui, ó, 40 skates, mais 20 bicicletas, mais 30 bonecas, mais 40 pops. 130 brinquedos. Bom demais, né? Não trabalhar gráfico. Eu tenho outra tabela aqui, dessa vez a gente vai interpretar ela. Não vai converter, não. Eu vou fazer perguntas a partir dos dados que estão nela. E o tema mudou. Tempo gasto no banho pelos membros da família Santos. Será que tem a ver com a minha família, hein? Eu não sei. Não foi uma pesquisa que eu fiz especificamente, tá? Então, assim, quando fala de filha, que o tempo gasto no banho foi 5 minutos, isso não se enquadra muito para mim. Que eu confesso para vocês que, apesar de economizar água, eu não demoro só 5 minutos no banho, hein? Demoro um pouco mais para conseguir chegar organizada, né? Para chegar bem, para dar a aula para você. Eu tenho a minha tabela aqui devidamente orientada, organizada, e eu vou fazer algumas perguntas. Que familiar fica menos tempo no banho? Meu Deus, que fácil. Que fácil, minha gente. Eu já vou responder, né? Porque a gente está se encaminhando para o fim da aula, então eu já vou responder. Analisando a minha tabela, quem fica menos tempo no banho é a filha, né? Olha aqui, só preciso observar, comparar os números. Resposta é a filha. Outra pergunta. Tomando um banho por dia, quanto tempo o pai gasta ao final de uma semana? Um banho por dia. Sabendo que um banho por dia é pouco para quem mora em Recife, viu? Esse pai precisa dar uma focada nos banhos. Não está muito legal não, hein? Tudo bem que a pessoa trabalha, passa o dia na rua, mas pelo menos uns 3, né, pai? Bora dar uma focada nisso. Mas se ele tem aqui, se por dia ele dura 30 minutos, quanto? 3h30. A gente trabalhando com o tempo, tá? Eu tenho outras aqui, olha que conversão bonita. Eu prometo que eu trago mais questões numa próxima aula. Bom, eu já vou aproveitar para agradecer a presença do professor Givanilson Soares. Eu que agradeço, muito bom estar por aqui, inclusive agradecer também a participação de todo mundo que está aqui no chat, na aula, né? Muita gente comentando aqui. Olha aí, todo mundo sempre presente, né? Vamos voltar para esse assunto. Mas por hoje a nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.